Bom, você já reparou que esse canal aqui é bastante eclético, né? Eu gosto de trazer, às vezes, temas variados, né? A gente tem um eixo de temas que a gente fala aqui, mas, vez por outra, eu gosto de trazer outras coisas, porque a vida é muito maior, né? Para a gente resumir ela a temas fechados. E eu acho particularmente importante isso, na época que a gente está na universidade. Eu estou fazendo direito agora, mas é minha segunda graduação, né? Já fiz antes letras. Eu sou um pouco preocupado, né, com o sistema formal de ensino, porque eu acho que desde a educação de base até a universidade a gente tinha que ter uma transformação na nossa educação, né? Mas isso talvez é um assunto para um outro vídeo. O que eu quero dizer aqui agora é que, às vezes, se a gente não tem cuidado, não tem contato com outras leituras, a gente acaba até emborrecendo um pouco, né, se a gente fica só naquele sistema formal de ensino. Não é que não seja importante, né? Mas a gente tem que ter cuidado e expandir a mente sempre para ler outras obras. E eu tenho feito isso, né? Feito um esforço para ler e reler algumas obras que eu acho interessante. De vez em quando quero compartilhar elas aqui. Já tem alguns outros livros aqui no canal que eu já fiz uma resenha. E hoje eu queria trazer este livro aqui, né, que é O Mito de Sísifo, de Albert Camus. Aqui está o Camus, né? É um livro que eu acho extremamente interessante e, na verdade, eu penso que deveria fazer parte da formação humana de todas as pessoas, né? Isso porque ele trata de um tema fundamental, um tema que vai lá no âmago de todos os seres humanos ao longo da história, que é exatamente o sentido da vida. Então, o Albert Camus ele vai escrever esta obra, né? Ele escreve também outras que têm essa temática. Escreve isso aqui mais ou menos no período da Segunda Guerra Mundial, que era um período de uma certa anomia na história da humanidade, né? A gente teve a Grande Guerra, bomba atômica, Holocausto, enfim. Era uma época de muita desesperança e talvez um momento muito propício para que a humanidade se perguntasse o sentido das coisas. Mas não se resume a isso, né? Ele não trata exatamente disso. O que ele trata é o dilema mais profundo, mais essencial, que independentemente da época em que se viva, essa questão, né? Qual é o sentido de tudo, o sentido da nossa vida, né? Especialmente quando, como ele trata aqui na obra também, a gente vai se dando conta de que essa resposta é muito difícil de ser encontrada, certo? E para o Camus, essa é, pelo menos aqui nesse livro, a pergunta fundamental da filosofia. É assim que ele trata. Ele começa, eu selecionei alguns trechos aqui, ele começa a obra dizendo o seguinte, né? Existe um problema filosófico realmente sério: o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. Eu acho que é interessante, né? Porque logo aqui ele coloca o problema do suicídio, né? Mais ou menos sobre a seguinte perspectiva, né? De que é necessário entender o sentido dessas coisas, o sentido da vida. E por que essa é a pergunta fundamental para ele? Justamente por isso, né? Porque ele fala, olha, eu nunca vi ninguém morrer por uma questão ontológica. Então, o Galileu, por exemplo, quando colocou a sua tese, né, de um sistema heliocêntrico, aquilo era importante, mas quando ele viu a vida em risco, ele não hesitou em renegar tudo aquilo. E, segundo o Camus, ele fala, ele fez bem, porque, afinal de contas, isso não é uma pergunta importante, saber se a Terra gira em torno do Sol ou se é o contrário disso, no fundo é irrelevante, é uma futilidade. Mas, na verdade, muitas pessoas perdem a esperança e até mesmo a vida, né? Se suicidam porque não conseguem encontrar um sentido para a vida. Então,
essa é a grande questão para ele, filosófica, é a mais importante de todas. E para o Camus, boa parte dessa perplexidade, dessa ausência de coisas, vem em função da repetição das coisas que a gente faz sem nenhum propósito. Então, por exemplo, ele fala, você pega o bonde, você vai para o trabalho, você volta, você almoça, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e vai assim a vida. E vai indo tudo bem até que finalmente chega um momento da lucidez. É o momento em que você se pergunta o porquê. Então, isso introduz a temática que é comum para todo ser humano, que é qual é o sentido de tudo isso aqui? Por que eu faço tudo isso se, no fim, o que existe é a morte, né? É a conclusão de tudo isso, sendo que, aparentemente, todo esse movimento não faz nenhum sentido. Então, essa é a pergunta fundamental que cria, na obra do Camus, aquilo que é chamado o absurdo, né? Esse é o grande tema da obra dele. E o que é o absurdo? O absurdo não é o universo e não é também o homem. O absurdo é a junção dessas duas coisas. É o homem em contato com o mundo e o despertar da sua consciência de que esse mundo pode não fazer nenhum sentido. Então, isso é, na temática do Camus, o absurdo da vida. À medida que o ser humano ele procura, por meio da sua consciência, dar um sentido para o mundo, mas não consegue encontrar racionalmente esse sentido, então daí vem o desespero, vem o absurdo, né? E Camus ele diz o seguinte, né, que quando você se depara com essa consciência, com essa lucidez, você tem dois caminhos, né? Ou retornar para os grilhões, como se nada tivesse acontecido, ou iniciar de fato um despertar. E se esse despertar começa, esse questionamento, isso vai levar ou ao suicídio ou ao restabelecimento. E aí eu já me apresso a dizer o seguinte, né, que para o Camus, o suicídio não é a resposta, né? O suicídio nada mais é do que uma aceitação daquele destino que lhe foi imposto, no destino de não conseguir encontrar respostas, né? E como tudo leva à morte, você antecipa esse destino. Então, não é uma atitude rebelde, como ele chama, né? A rebeldia é diante dessa impossibilidade de acessar a verdade, de acessar o sentido de tudo, é a resposta que ele vai propor. Então, nesse sentido, o que eu acho interessante, né, é uma perspectiva diferente, é uma perspectiva existencialista muito diferente, porque o Camus não vai, ele vai encontrar uma forma de nos dizer que, ainda que eu não consiga encontrar essa resposta, eu preciso encontrar um meio de seguir adiante. Um meio, na verdade, de dar um sentido a essa vida sem apelos. É isso que ele fala, né? O que é uma resposta diferente nesse caso, e é uma resposta que não apela, né, para coisas que não podem ser provadas. Então, ele fala do suicídio, que é uma negação, mas existe também o que ele chama de suicídio filosófico. Então, o que é o suicídio filosófico? Diante da impossibilidade de conseguir uma resposta para isso, uma resposta definitiva, e quando eu me deparo com a limitação humana, o que se faz para dar esse salto, para saltar essa questão, é partir para o transcendental, para o eterno. São respostas que são baseadas na fé. E a obra do Camus é justamente uma negação desse caminho. Note o seguinte, não é? Não é uma negação de Deus. E ele fala isso de forma expressa, né? Não se trata de negar o eterno ou negar a Deus. Ele diz, eu quero apenas saber se eu posso viver com o que eu tenho. Se eu posso viver sem o transcendental, sem o transcendente. Ou seja, já que eu não posso provar,
uma existência transcendente, uma coisa superior, que está fora do homem. Então, como eu não posso provar isso, né, eu não quero negá-lo, não quero negar, mas eu quero uma outra resposta, uma resposta filosófica. Essa que é a grande questão, né? Então ele até faz muito interessante, porque há muitas críticas aqui a alguns filósofos, né, existencialistas, né? Entre eles o Kierkegaard, né? Ele faz aqui um diálogo com o Kierkegaard, né? E nesse diálogo aqui ele cita exatamente esse ponto, né, de que Kierkegaard, como alguns outros filósofos também que ele menciona, diante da impossibilidade de oferecer uma resposta, ele parte para Deus, né, como uma resposta, né? Note que aqui o que eu estou dizendo aqui, né, é sobre esta perspectiva. Eu, particularmente, entendo que as questões de fé produzem conhecimento como qualquer outra, como outras áreas do saber também produzem conhecimento. Então, para mim, não existe uma primazia da ciência, por exemplo, porque eu acredito que a ciência é limitada também nos seus instrumentos, né? E há certas questões, ao meu ver, né, que de fato transcendem esse mundo, né? E questões para as quais apenas de uma outra maneira, por meio de outros instrumentos, nós podemos encontrar conhecimento. E aí, inevitavelmente, nós partimos para questões ligadas à fé, né? Agora, primeiro que essa não é a resposta para todas as pessoas. E não é, sobretudo, a resposta filosófica do Camus, né? Então, quando ele está criticando aqui o Kierkegaard, ele vai dizer o seguinte, né? Isso ultrapassou a medida humana, dizem. Então deve ser sobre-humano, mas esse então está sobrando. O que ele está nos dizendo? Olha, as pessoas concluem que se isso não é humano, deve ter uma resposta sobre-humana, mas essa conclusão não é lógica, segundo a perspectiva dele, né? Não há aqui certeza lógica, tampouco há probabilidade experimental. E aí quando ele fala do Kierkegaard, ele vai dizer assim, né? Ele vai citar o Kierkegaard dizendo assim: se o homem não tivesse uma consciência eterna, isso é o Kierkegaard falando, se no fundo de todas as coisas só tivesse um poder selvagem e fervente, produzindo todas as coisas, o grande e o fútil, no turbilhão de paixões obscuras, se o vazio sem fundo que nada pode preencher se ocultasse sob as coisas, o que seria então a vida, senão o desespero? E aí, esse grito não pode deter o homem absurdo. Buscar o verdadeiro não é buscar o que é desejável. Se para fugir da pergunta angustiante, o que seria então a vida, é preciso alimentar-se das rosas da ilusão, antes de se resignar à mentira, o espírito absurdo prefere adotar sem temor a resposta de Kierkegaard, o desespero. Então, o que basicamente ele está nos dizendo é, entre enfrentar a impossibilidade humana de uma resposta e partir para explicações que eu não posso provar filosoficamente ou cientificamente, então eu prefiro o desespero. Então, é sempre isso, né? Uma negação de uma resposta que seja para além daquilo que nós conseguimos explicar racionalmente. E ele quer saber se é possível viver dessa maneira. Esse é o ponto interessante, não é? Então, existe o suicídio pessoal, que ele nega como sendo uma resposta. Existe o suicídio filosófico. E o suicídio filosófico é exatamente esse, né? Para dar um salto, eu deixo de lado a razão e passo a procurar um consolo nas questões da fé. Então, veja que uma coisa muito profunda, né? Todo esse debate que é feito aqui, na verdade eu estou resumindo tudo isso, né? Porque o livro é bastante profundo, né, nessas questões, embora pareça um livro muito simplesinho, ele trata dessas questões com muita profundidade. E, finalmente, a resposta que ele vai encontrar, eu acho que uma parte aqui que pode nos dar uma dimensão muito boa do que é essa resposta,
é aquilo que está quando ele fala do Goethe, né? Então ele cita o Goethe aqui para dizer o seguinte, né? Meu campo, diz Goethe, é o tempo, eis propriamente o enunciado absurdo. Então o que é para o Camus o homem absurdo? É aquele que se contenta em sugar, né? em viver aquilo que ele tem, que é o tempo que lhe é dado, sem negar que existe o transcendental, que existe o eterno, mas sem caminhar por ele. Ele vai ignorar isso e vai viver intensamente a sua vida. Aí, muito parecido com um pouco do carpe diem, né? O sugar a vida. Então ele vai falar do Dom Juanismo, por exemplo, que são a troca constante de paixões, de maneira a alimentar a alma e sugar a vida. Fala também, por exemplo, da metáfora do ator na comédia, em que fala que o ator é aquele que mais plenamente vive o homem absurdo, né? Porque o homem absurdo é aquele que encarna, né, uma vida e que, no caso do ator, vai morrer em poucas horas ali, né, num pequeno tablado, representa muitas vidas e suga, né, muitas formas e perspectivas de vida, mas tudo isso vai se exaurir rapidamente, né, em uma hora, poucas horas. Né. Nesse sentido, retomando muito aí o que diz Shakespeare também, né, nas suas obras. Bom, só para que a gente não alongue muito, porque de fato tem muita coisa aqui para ser falada, e é aí que ele cria o mito do Sísifo, né? O mito de Sísifo. E vocês se lembram bem que o Sísifo é aquele personagem da mitologia grega que foi condenado pelos deuses a justamente fazer isto aqui, né? Carregar uma pedra para o cume de uma montanha. E toda vez que ele carregava essa pedra para o cume da montanha, essa pedra rolava de volta para baixo. E esse era o trabalho eterno, trabalho de desesperança, né? Um trabalho que nunca se concluía e que parecia não ter nunca um propósito. Então, o Camus vai dizer o seguinte, né, que isso é semelhante ao operário que trabalha todos os dias, que labuta e que não vê, na verdade, uma razão, um sentido para a sua vida em tudo aquilo. E que nos momentos que ele tem consciência disso, ele se torna tão trágico quanto é o Sísifo, naquele seu eterno dilema de carregar uma rocha. Mas notem o seguinte, e aí para finalizar aqui, ele diz o seguinte, né? Que o que interessa a ele é o momento em que a pedra rola para baixo e que o Sísifo tem uma pausa para regressar. Então ele fala assim, durante esse regresso, essa pausa, que Sísifo me interessa. Um rosto que padece tão perto das pedras já é pedra ele próprio. Vejo esse homem descendo com passos pesados, irregulares, de volta para o tormento cujo fim não conhecerá. Essa hora, que é como uma respiração e que se repete com tanta certeza quanto a sua desgraça, essa hora é a hora da consciência. Em cada um desses instantes, quando ele abandona os cumes e mergulha pouco a pouco na guarida dos deuses, Sísifo é superior ao seu destino, é mais forte do que a rocha. Esse mito só é trágico porque seu herói é consciente. Então, o que ele está nos dizendo, e essa é a chave, né? Como é que ele responde a questão de não partir para o suicídio, mas ainda assim continuar sendo, vivendo essa vida e dando a ela um propósito, mesmo que você não possa apelar para a fé, se for o caso, né? A resposta dele é o homem absurdo. O homem absurdo é aquele que entende o seu destino, mas ele é rebelde. Ele não tem aquela resignação de aceitar simplesmente que aquilo não tem sentido, e quando ele entende que aquele movimento que ele faz é o grande propósito da sua vida, aquilo é o que preenche o seu coração e que é suficiente para preencher o seu coração, aquele movimento todo, ele está sendo maior do que os deuses, né? Ele está não se resignando,
mas sendo mais forte do que aquele destino sem propósito que os deuses lhe propuseram. Então, essa é a grande conclusão, né? E ele termina, então, dizendo assim, né? Deixa o Sísifo na base da montanha. As pessoas sempre reencontram o seu fardo. Mas Sísifo ensina a fidelidade superior que nega os deuses e ergue as rochas. Também ele acha que está tudo bem. Esse universo doravante, sem dono, não lhe parece estéril nem fútil. Cada grão dessa pedra, cada fragmento mineral dessa montanha cheia de noite, forma por si só um mundo. A própria luta, e esse é o grande segredo do mistério, segundo Camus, a própria luta para chegar ao cume basta para encher o coração de um homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. E assim, ele conclui a sua obra nos dando a perspectiva, né, de que, no caso de não haver uma resposta que seja fora do homem, fora da ciência, fora da filosofia, porque isso ele nega, ainda assim existe a possibilidade de não se entregar a uma resignação, mas entender que o próprio movimento da vida é por si só o suficiente para preencher um coração. É uma resposta filosófica interessante, não é que eu seja partidário desse pensamento, como eu já falei, acho que tem coisas maiores do que isso, e que não se resume, né? A filosofia e a ciência não são suficientes para nos oferecerem todas as respostas e não são instrumentos perfeitos para gerar todo tipo de conhecimento. Mas o importante é a resposta filosófica que foi dada, né? É um existencialismo que nega aquilo que é transcendente, mas que ainda assim consegue ver propósito na vida, ver sentido na vida. É isso, espero que tenham gostado dessa obra aqui. Vamos trazer outras para a gente debater de vez em quando. E um grande abraço, até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau, tchau.